Lição 7, a Bíblia transforma as pessoas. O texto a qual a revista está baseada se encontra em Hebreus, seu capítulo 11 ao 13, e 2 Coríntios, capítulo 10, seu verso 4 ao 6, que diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com o que temos de tratar. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Introdução, nós vamos estar lendo, depois já vamos entrar na revista e comentando. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Que introdução, meu pastor. Vamos dar uma rápida palavra sobre essa introdução. Lição maravilhosa. Vamos falar sobre o efeito da palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui, juntamente com o irmão João Paulo, o pastor Roberto, aqui em Pontal, e trazendo esta palavra talvez introdutória para você, professor da nossa escola dominical. Eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, por sua dedicação ao ensino da palavra. E este trimestre nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. E como é lindo esse tema que tem assim já calado os nossos corações. E nós começamos agora na lição de número 5, e hoje é a última dessa série de lições mais práticas. A lição 5, 6 e 7 é uma lição mais prática para o nosso dia a dia. E nesta prática das Escrituras Sagradas para a nossa vida, irmão João Paulo, nós chegamos a essa lição de hoje que fala sobre a Bíblia transforma as pessoas. Porque a Bíblia, ela muda a nossa consciência, ela muda a nossa forma de pensar. Aliás, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala assim: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, vocês estão pensando de forma errada. Mude a vossa maneira de pensar, porque o Evangelho é isso, irmão Roberto. O Evangelho, ele transforma o homem, e a transformação começa pela consciência, tá certo? A palavra chega, por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A palavra chega à mente e tem que descer ao coração e produzir frutos, né? Mas dentro, irmão João Paulo, a Bíblia é a palavra viva, né, de Deus. Então, irmão Roberto, a gente veja aqui que a palavra viva, porque Deus é um Deus vivo, né? É verdade. O que o irmão tem a dizer para nós a respeito disso? A Bíblia, o autor foi muito feliz nessa afirmação dele sobre a Bíblia viva, porque quando é soado esta palavra, Bíblia viva, precisa se entender realmente o que quer dizer a palavra Bíblia viva. A gente não está falando aqui sobre um micro-organismo, né, muito pequenino, mas sim com a
força movedora de ação, de transformação, de mudança, de chegar ao coração de alguém que a ouviu, como o apóstolo Paulo também em Romanos cita, como crerão se ninguém falar, se não há quem pregue? Então, quando ouve-se a palavra de Deus, quando se traz para dentro, ela tem a força do viver, do que Deus disse. Olha, ela fará o que me apraz. Deus deu a força para a sua palavra. Tudo que há em Deus está incluído na sua palavra. Está estritamente ligado à sua palavra, não é isso, pastor? E isso faz dela viva, porque o nosso Deus também é igualmente vivo. E Ele deu o poder da sua palavra. Por isso que ela está escrita aqui para nós, durante tantos anos, milhares de anos, escrita, relida e com o mesmo poder, com a mesma força de mudar pessoas. É isso. A palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Isaías fala isso. Ela não volta vazia, mas ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Então, a palavra de Deus, irmão João Paulo, eu poderia dizer para os nossos professores que o que tem que ser focado na sala de aula é que ela é viva, porque ela serviu para quem andava no deserto, né? Veja que a nossa leitura em classe que o irmão leu aqui: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A palavra de Deus, assim como ela foi viva para os israelitas durante a peregrinação, ela continua viva hoje. Então, desobedecer a palavra de Deus hoje tem o mesmo impacto, tem o mesmo peso do que aconteceu para os nossos irmãos nos 40 anos de peregrinação. Glória a Deus. Primeiro tópico, 1.1, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que torna a Bíblia Sagrada, para nós trazer algo para os professores trazer na sala de aula, sobre o que torna a Bíblia ser viva e ser eficaz nos tempos de hoje? É viva porque, na realidade, ela não perece, né? A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que era pecado há 6.000 anos atrás continua sendo pecado hoje. O que é um princípio divino, e veja que na Bíblia nós temos os 12 primeiros capítulos de Gênesis, nós temos todos os princípios que regem a raça humana estão presentes na Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 12. Esses princípios, irmão Roberto, continuam imortais até hoje, porque a palavra de Deus é viva, tá certo? Então ela não envelhece. Agora, ela é eficaz porque ela vai fazer a vontade de Deus. Ou você aceite ou não aceite, ou você queira ou não, né, ela vai operar a vontade de Deus. Então ela é eficaz, quer dizer, ela tem a sua eficácia, ela vai lá e vai resolver, ela vai produzir aquilo para qual ela foi falada. Então, por isso que a palavra do Senhor, principalmente nós cristãos que evangelizamos, ao semearmos a palavra, nós temos que ter a consciência de que nós estamos semeando, mas algumas dessas palavras vão cair em terra fértil. E ela vai nascer, ela vai produzir frutos para a glória do Senhor, porque a palavra é eficaz. Eu gostaria de ler um texto aqui também, em Isaías capítulo 40, que justamente coopera com esta situação dessa vida que contém na palavra de Deus. No capítulo 40 de Isaías, capítulo 40, e verso 3 a seguir, diz assim, capítulo 40, verso 3 a seguir: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez isso. Aí diz: voz que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é Eva, e toda a sua beleza como as flores do campo.
seca-se a erva e caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então Deus estava aqui, através do profeta Isaías, declarando seus planos, seus projetos. Ele fala sobre vários aspectos de mudança para o povo de Israel. E isso ele dizendo com a convicção de que ia acontecer. E ele finaliza, ou pelo menos dá um ponto, né? Um ponto para continuar, dizendo que o que faria que isso fosse verdade, se tornasse verdade acontecida, né? Era a sua palavra. A garantia, às vezes Deus falava assim, eu jurei por mim mesmo. Não tinha como jurar por outra pessoa maior do que ele. Então, no maior patamar, ele fez o seu juramento. Eu jurei por mim mesmo. Em outra parte, ele diz assim, por amor do meu nome. Você entendeu? Então, a força que tem na vida da palavra, ou na palavra que é viva, faz com que os acontecimentos históricos e pessoal de cada crente aconteça até hoje, quando proclamado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Um trecho no primeiro subtópico aí, diz assim, ó, isto é, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Então nós observamos, passou mais de 2000 anos que Cristo morreu, e a palavra de Deus continua tendo ainda impacto. Quantas e quantas pessoas nós não vemos sendo alcançado por essa palavra? Qual livro que é mais vendido e mais tem transformado a vida de pessoas igual a Bíblia? Não existe. Pessoas que não sabiam ler, encontram a Bíblia Sagrada, começam a ouvir alguém falando sobre aquelas palavras eternas e muitas vezes tem a sua vida transformada, mudada por a Bíblia do Senhor, porque ela tem um propósito. E quando ela atinge o propósito, ela nunca volta sem causar algum efeito. Um exemplo disso seria o seguinte, pega um livro de Machado de Assis, ou de José de Alencar, grandes escritores brasileiros, distribui em uma penitenciária. Volte lá um ano depois e veja que fruto a leitura desses livros geraram. Mas coloque lá um exemplar da palavra de Deus, irmão Roberto, Glória, na mão de cada preso e volte lá um ano depois. Você vai ver como, se cumprindo o tema desta lição, a Bíblia transforma as pessoas. Também. Né? Nós somos exemplos disso. Glória a Deus. A palavra de Deus é espada penetrante. Aqui no texto a qual nós lemos, nós vemos Deus comparando a palavra dele num efeito de uma espada de dois gumes, que nós devemos trazer para enriquecer ali a aula do nosso professor. Isso aqui é uma coisa interessante, porque assim, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo compara o cristão como nenhuma guerra, nenhuma batalha. Ele diz, no demais, irmãos meus, né, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder, tomai toda a armadura. E quase todas as armaduras são armas de defesa, né? O escudo, né? Calçado dos pés na preparação, né? O capacete da salvação são armas de defesa. Mas a espada é a única arma de ataque. Isso é interessante a gente ver. E o apóstolo vai longe, porque ele vai dizer que essa espada ela é penetrante, é afiada. Ela é afiada. E ela tem dois gumes, quer dizer, ela corta para lá, mas corta para cá. Eu estou falando aqui, ela está cortando para cá. Né? Então a palavra do Senhor tem esta ousadia, né? de ir até a divisão da alma, do espírito. O apóstolo fala que vai até as juntas e medulas. Quer dizer, a divisão da alma e espírito é onde a ciência não pode chegar. A ciência chega no corpo, mas a ciência não pode chegar na alma e no espírito. A palavra de Deus chega. Porque a palavra de Deus, irmão João Paulo e irmão Roberto, ela vai fazer, né, o nosso comentarista até cita aqui, que ela atinge o âmago do ser humano, o interior, aquelas partes obscuras,
que talvez a nossa esposa não sabe, o nosso filho não sabe, que só eu sei. Mas a palavra de Deus vai lá, né? E ela vai lá não no sentido de mostrar, apontar o meu erro para mim me sentir remorso e muitas vezes fala assim, olha, não tem mais jeito para mim. Não, mas ela vai lá no sentido de mostrar o erro, mas de apontar o caminho. Eu gosto daquela expressão da Bíblia em 2 de Coríntios, eu acho que é o capítulo 3. Essa é uma passagem interessante que talvez os nossos professores poderiam até usar na sala de aula. 2 de Coríntios, capítulo de número 3. É uma passagem que me veio na mente agora. O versículo, o 18, o último versículo, diz assim, olha, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É como se Paulo dissesse o seguinte, olha, quando nós chegamos diante do Senhor, ou da sua glória, nós chegamos e olhamos para a glória do Senhor como quem olha para um espelho. Porque quando nós olhamos para um espelho, a gente olha para nos acertar, a gente vê os erros, né? Eu estou muito careca aqui, enfim, eu tento me acertar conforme a imagem que eu vejo. Mas quando eu chego diante da glória do Senhor e eu olho para a imagem, eu não vejo a mim, eu vejo a glória de Cristo, eu vejo Cristo. De imediato eu levo um susto, porque eu sei quem eu sou um pecador, e sei quem Cristo é santo. Há uma distância muito grande entre eu e Cristo. Porém, aquilo não vai trazer o remorso, aquilo me traz o arrependimento. Porque o arrependimento é uma mudança de consciência, porque eu vou me moldando, a palavra de Deus vai moldando o meu interior, que eu vou me transformando conforme a imagem de Cristo que eu estou vendo. Então isso é lindo, irmão Roberto, a gente ver nas escrituras, o poder da palavra. A palavra, ela é um espelho, que eu vou me moldando e vou sendo transformados conforme a imagem. Por isso que o cristão, nós levamos esse nome cristão, não é à toa, porque cristão, alguns dizem que é aquele que parece com Cristo, mas na raiz da palavra, cristão é pequeno Cristo. Isso até nos assusta, né? Pequeno Cristo, mas essa é a expressão real da palavra cristão. Mas cristão quer dizer, nós temos que ser cada dia, refletirmos Cristo aqui. O mundo tem que ver Cristo em nós. A Bíblia até fala, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança para o mundo, porque o mundo é povoado de cristãos. Glória a Deus. A respeito da penetração da palavra, tem um texto em 1 Reis capítulo 3, o verso 16 seguinte, que havia duas mulheres, foi o primeiro teste de Salomão com a sua sabedoria dada por Deus, e as duas mulheres estavam numa grande disputa, porque todas as duas tinham filho ainda muito pequenino, recém-nascido talvez, que uma deitou-se por cima, matou a criança e no meio da noite para a madrugada trocou a criança, colocou a morta na outra mãe e ficou com a criança viva. A mãe, que era da criança viva, tinha certeza que aquele filho não era dela, mas a discussão se prolongou até que levaram diante do rei. E no meio daquela discussão, o rei pede uma coisa, ele pede uma espada. Traga uma espada para que a gente descubra a verdade, ou que tome uma decisão. Na verdade, ela veio trazer à tona a verdade. E quando ele fala que vai repartir no meio a criança, a mãe genuína disse, não, deixa a criança viva, pelo menos não está comigo, mas está viva. Aí Salomão disse, pronto, através deste teste, a mãe verdadeira foi descoberta. É você que é a mãe verdadeira. Dê a mãe a essa que não queria que a criança fosse morta. Então, de maneira simbólica, assim como a palavra ela é uma espada, de maneira metafórica, né? Está nos trazendo ela tem o uso antinatural que a espada tem, de penetrar por dentro. A espada ela vai no corpo inteiro, a espada física, mas a Bíblia como espada ela vai mais além. Ela vai lá para dentro do homem interior, que é onde Deus quer atingir o alvo. A
palavra de Deus, ela é utilizada como espada porque tem um alvo para Deus atingir. E é esse alvo que Deus quer atingir, que está lá desde o pecado original, travado, onde a espada precisa entrar, para trazer a cura necessária. Glória a Deus. Sobre a espada penetrante, o que eu acho interessante é que a palavra de Deus, ela estilhaça todas as nossas barreiras. Aquela pessoa que é durona, que muitas vezes, que nem você falou, existem coisas que nós passamos que nem os nossos filhos sabem. Mas muitas vezes você vê um visitante chegando na igreja e de repente a palavra de Deus começa a penetrar. Você olha aquele homem grande, às vezes ter cara de mal, e de repente você vê aquela pessoa começando a chorar. Você vê na palavra de Deus entrando aonde ninguém conseguiu entrar. Ninguém da família, ninguém amigo do trabalho. E é onde que a palavra de Deus atinge, né? Que é o íntimo do homem. Aquele oculto, né? A palavra de Deus, ela consegue penetrar aquilo que está oculto e mudar, a trazer aquela metanoia, né? Aquela transformação ali da mente do homem por completo, e não causando remorso, mas sim arrependimento ali dos seus pecados. Continuando, a palavra de Deus é apta para discernir. Vamos falar sobre isso. A palavra de Deus, ela é apta para discernir. É interessante a gente ver, porque a grande questão do ser humano, irmão João Paulo, irmão Roberto, é a questão assim das motivações, né? É por isso que nós temos que sempre orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos dê o espírito de discernimento, né? E a palavra do Senhor tem esta função. A palavra do Senhor, ela tem a função de discernir, né? A gente veja, por exemplo, aquela citação de Paulo, quando ele está em um determinado local, e vê uma pessoa atrás e dizendo, olha, esses homens são filhos do Deus Altíssimo, né? A informação estava correta, né? A informação era isso mesmo. Paulo e Barnabé eram filhos do Deus Altíssimo. Mas Paulo entendeu, pelo Espírito, que aquilo era um espírito imundo, diabólico, que estava naquela adivinha, né? E Paulo chega e expulsa aquele demônio, né? Então veja, a palavra do Senhor, ela, além dela ser viva e eficaz, além dela ser uma espada, ela discerne a intenção. Porque muitas das vezes o ser humano, ele até fala alguma coisa com seus lábios, mas as motivações são outras. E é lindo a gente ver como que a palavra do Senhor, usando a sua expressão, que vai quebrar a vidraça, né? Ela vai quebrando esta vidraça, ela quebra o muro, e faz com que a verdade seja nua e crua. A Bíblia diz que, nós até lemos, né, na nossa citação bíblica em classe, que todas as coisas estão nuas, né, o versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meu Deus. Então a palavra de Deus tem esta função. Além de ser viva e eficaz, além de ser penetrante, ela tira o obscurantismo. Ela vai mostrar a verdade. Coisa que muitas das vezes nós, humanos, não temos esta condição. É por isso que é muito comum, talvez, o pregador pregando, né? Mas quando se faz o apelo, a pessoa se converte e diz, olha, mas essa palavra foi para mim. Né? É porque a palavra de Deus tem esta função, ela discerne a motivação. Muito bom. É isso mesmo. E é bom o professor se atentar para ler um pouco e compreender um pouco a respeito do coração humano, da mente humana, né? A gente fala, a Bíblia sempre faz essa oscilação, coração, mente, onde está ali o homem interior com os seus propósitos. E saber duas coisas, primeiramente, que o coração humano, mesmo já convertido ou ainda não convertido, ele pode ser penetrado por diversas coisas, inclusive coisas más. Mesmo que, como o pastor falou, clara, ou pelo menos abertamente, parece ser coisas boas, produtivas,
tanto de forma pessoal como de forma para a igreja. Mas dentro da alma do ser humano, a gente já viu diversas vezes, e por muitos motivos, pessoas projetarem coisas por auxílio da obra, e na verdade o pensamento e a intenção era mal. O exemplo está em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira, né, pastor? Sim. Decide fazer um propósito para a obra de Deus com uma mentira e com um propósito maldoso. Veja que aquilo ali pode ter, durante a história da igreja, pode ter se repetido muitas vezes, mas aquele casal foi usado como exemplo. Não precisa Deus fazer diretamente, Deus não é matando casal por casal, mas aquele casal foi usado como um exemplo para que a igreja não deixe, eu acho que é Jeremias 17:9, né, onde diz: enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? É difícil até para nós mesmos entender muitas vezes o que o nosso coração está pensando, mas a palavra de Deus nos auxilia nisso. Ela muitas vezes chega para nós dizendo: o que você está projetando não procede da minha parte, é o seu coração tentando te confundir. E a palavra de Deus, ela vai aí te auxiliar, até mesmo em propósito que você mesmo está desejando, e não é do agrado de Deus. Não, Deus não está no negócio. Tem uma pessoa que falou o seguinte para mim, pastor: quando Deus está calado, eu entendo como sim. Eu digo, pois bem, até hoje eu pensei que o silêncio de Deus é resposta nenhuma. Não é sim, não é não, é silêncio. Então, pessoas que estão com o coração já predisposto a tomar ações em que Deus nos sagrado, a palavra vem muitas vezes pregada, muitas vezes lida em casa, nos auxiliar com um discernimento. Então a palavra de Deus faz isso. Existe uma questão na vida do cristão que ele coloca muitas vezes a palavra de Deus em segundo, em terceiro plano. Tanto que fala isso: eu não penso isso, eu não acho isso, eu não sinto isso. A Bíblia vai descrever que enganoso é o coração do homem. Muitas vezes mesmo nós vemos pessoas brigando, discutindo, e falar: eu não sinto pedir perdão. Mas a palavra de Deus fala lá que você tem que deixar a sua oferta e reconciliar com o teu irmão. Então a palavra de Deus, ela nos dá luz. Ela tira o bloqueio. Tira o bloqueio, traz clareza. Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. O Salmo 119, ele vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então o que nos dá clareza, direção, para poder tomar decisões na nossa vida, é a palavra de Deus. É ela que vai nos ajudar a discernir nas decisões. E esta palavra, né, irmão João Paulo, assim, a palavra de Deus, ela não deve ser lida de forma isolada, né? A palavra de Deus, ela tem os seus princípios, né? Então alguém talvez pode falar assim: deixa eu ler aqui um versículo para mim ver o que Deus quer falar comigo hoje, e vai tomar decisões em cima de uma palavra. De repente ele abre. Um tempo atrás nós tínhamos aquelas Bíblias que entre o Antigo e o Novo Testamento tinha 4 folhas em branco, isso, né? Sim. A pessoa abre e cai lá na folha em branco, né? Não foi hoje que Deus falou comigo, né? Hoje ele está em silêncio. Mas assim, o cristão é aquele que medita. É o conselho para Josué. Medita. A Bíblia até fala, Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. Dia e de noite. Esse é comparado a um homem que tem a sua casa plantada junto a ribeiros de águas, né? Então ele sempre vai ter frutos da palavra do Senhor na sua vida. O próprio Deus chega a auxiliar Josué no seu princípio do seu ministério, vamos dizer assim, né, à frente do povo de Israel, dizendo: medita nela de dia e de noite, porque prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. Não é isso? Glória a Deus. E também foi um conselho, né, que ele tinha que meditar nela de dia e de noite. Então a base dele seria a palavra. A palavra. Glória a Deus. Unidade 2, subtópico 1, as armas da nossa milícia. Glória a Deus. A Bíblia, no subtópico 2 diz: a Bíblia anula os conselhos do mundo. As armas da nossa milícia. Qual é as armas que o cristão tem? Qual é? Que nós utilizamos muitas vezes para nos defender e nos apoiar. Eu gosto dessa expressão de Paulo, né, de Efésios 6, porque ele nos coloca e deixa claro que nós estamos numa guerra, né? O cristão, ele está em uma guerra diuturna o tempo todo. Mesmo dormindo, nós estamos em batalha, né?
Graças a Deus que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? E o apóstolo, no capítulo 6, até já citamos aqui na nossa primeira unidade, ele vai falar que as armas da nossa milícia, né? Significando aí que nós estamos mesmo numa guerra. Só que essa guerra não é carnal, não é eu contra o meu irmão. A guerra é uma guerra espiritual, porque muitas das vezes talvez o irmão acha que nós estamos um contra o outro, né? Tá certo? Não é um contra o outro. Na realidade, há uma força espiritual por trás, né? E que talvez faz com que um irmão se levante um contra o outro. Mas um dos dois, ou os dois, tem que ter o discernimento do Espírito para entender que aquilo não provém de Deus, que a nossa luta é contra as trevas, né? E depois, mais abaixo, nós vamos encontrar aqui que nós temos até quais são estas armas, né? As armas, elas são muito. Uma delas é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu amo esta arma, porque é calçar dos pés. E pé, irmão Roberto, é uma coisa muito linda nas Escrituras Sagradas. Pé, sim, pé é o nosso meio de locomoção, né? O que nos leva até determinado lugar. Ela é o nosso meio de locomoção, mas ela é a nossa base. O pé fala onde estamos. Aliás, a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz assim: conformosos são os pés. Não é conformosa, é a voz. E veja que essa expressão de Isaías é repetida por Paulo. Né? Conformosos são os pés dos que anunciam boas novas, porque o pé fala quem eu sou, quem é a minha retaguarda. Então, calçar os pés é eu estar alicerçado na palavra, é o meu ponto de apoio. O meu apoio é a palavra. O cristão é aquele que aonde ele vai, o alicerce dele é a palavra. O Jesus vai falar que prudente, né, é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, ali é a sua fundação, sua base, certo? Então, a palavra do Senhor, ela transforma as pessoas, porque ela molda o nosso interior. A palavra, quanto mais eu leio, a Bíblia diz que ela é um favo de mel, né? Ela é um favo de mel. O irmão leu aqui que ela é lâmpada para os nossos pés. O salmista diz: olha, me ensine a guardar os teus estatutos para eu não pecar contra ti. Tem uma questão até interessante, irmão João Paulo, assim, a lição passada, de domingo passado, nós estudamos sobre o Salmo 119. O Salmo 119 é o salmo mais longo dos salmos, e parece-me que também é o capítulo maior que nós temos. Na realidade é um acróstico, né? Ela é um acróstico. O idioma hebraico é composto de 22 letras. E o Salmo 119 são 8 versos para cada letra do alfabeto hebraico, de tal forma que é 22 vezes 8. Mas cada 8 versos vai trazer 8 formas do que a palavra de Deus representa. Então a palavra, ela é juízo, a palavra, ela é mandamento, ela é estatuto, ela é disciplina, ela é regra. Então, nos mostrando o que é a palavra. Então, na realidade, o ser humano, ele tem que viver a palavra, ele tem que tomar café da manhã na palavra, ele tem que almoçar e, se possível, jantar a palavra. Não é à toa que Deus deu ordem para Moisés, dizendo: olha, Moisés, ensine aos pais como eles devem ensinar os filhos. Talvez Moisés pergunte: como que é, Senhor, que eles devem ensinar os filhos? E Deus diz: olha, Moisés, diga para eles que eles devem ensinar os filhos andando, assentado em casa, ao deitar, ao levantar. Diga até para eles colocarem na testa de cada filho uma filactéria, um pedaço de couro. Coloca uma filactéria. Daí surgiu até o costume deles usar os mezuzá, né? Eu não sou judeu, mas eu até uso em casa, eu tenho mezuzá, né? Coloca lá, como uma filactéria, como uma testeira. Hoje o judeu, para ele entrar na casa, ele tem que
colocar a mão no mezuzá como respeito à palavra, né? Isso, irmão Roberto, é tão sério, porque nós amamos muito pouco a palavra. Por exemplo, se eu perguntar para o professor que está me assistindo agora, qual que é o primeiro mandamento? Nós temos 10 mandamentos, não é isso? 10. O judeu com 12 anos de idade, ele vai fazer o batizado chamado Bar Mitzvah. Ele tem que recitar os 613 mandamentos. 613 da lei cerimonial e também do decálogo, os 613. Mas eu não estou perguntando os 613, dos 10. Os 10 mandamentos, qual que é o primeiro mandamento? Irmão Roberto, por incrível que pareça, eu já fiz esse teste algumas vezes. Se não 100%, 99% não sabe qual que é o primeiro mandamento. É muito comum dizer assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então, Êxodo 20, talvez eu deixo aí até, leia, Êxodo 20. Aliás, todos os demais mandamentos dependem deste, do primeiro. O primeiro, ele é a base. É sobre ele que se alicerça todos os demais. Glória a Deus. Com respeito ainda também a nossas armas, eu achei muito interessante que o pastor Mário nos trouxe, né, dizendo que nós não temos que lutar um contra o outro, né? A nossa guerra não é carnal, portanto a nossa arma também não deve ser carnal. Os irmãos devem perceber, e várias plataformas, EA, Netflix e outros, vê muito seriado de guerra de seres humanos com seres espirituais. E parece muitas vezes que os filmes dão a entender que o ser humano está conquistando aquela luta, vencendo seres espirituais, através de suas armas, espada e daí por diante. Isto não é possível no mundo real. Isto não é possível no mundo real. Nós não conseguiremos jamais vencer uma astuta cilada do diabo com arma carnal, com arma dessa terra. Ou seja, isso não diz respeito nem à arma material, mas com ações carnais. Ações de vingança, ações de violência, ações de denegrir, e daí por diante, a lista é enorme. O que o apóstolo nos dá e o pastor Douglas Batista nos traz, é uma lista de armaduras e utensílios usados pelo soldado, em que Paulo, viu em cada peça daquela algo que tem a ver com a nossa vida espiritual, a vida que ganhamos de Deus. Desde a salvação, até a nossa condução, até a nossa proteção e até a nossa ataque, que é a espada do Espírito. No verso 17, está falando sobre isso. O pastor citou sobre a sandália, né? E tenho certeza que o tempo sendo suficiente falaríamos isso, que como era o chão daquele tempo. Não era asfalto, ninguém saía em asfalto para guerrear, não era, pastor? Era, e às vezes, muitas vezes, por cima de rocha, de pedra, e o sapato, a sandália, ela traria essa base, o pastor nos deu, essa firmeza para você pisar em alguns lugares, sem furar o seu pé, sem machucar o seu pé. Eu lembro de uma história que, rapidamente contando, de uma disputa de um idoso e um rapaz, numa corrida, em velocidade, e o idoso foi desafiado. Disse, eu aceito o desafio, com uma condição, o idoso disse para o rapaz, que nós corramos, cada um com um caroço de feijão no sapato. E isso, é claro, é uma história, não reflete a realidade, mas ilustra. No meio da corrida, no começo da corrida, o jovem disparou a perder de vista, e o idoso saiu devagarzinho. Quando chegou no meio do caminho, o jovem começou a sangrar o pé, machucar, por causa daquele caroço de feijão, até que ele não suportou, ainda mais foi diminuir o ritmo, até que o idoso alcançou e venceu a corrida. Ele disse, mas como foi possível? Ele disse, olha, a gente combinou à noite, e a corrida foi pela manhã cedo, eu cozinhei meu caroço de feijão e coloquei no sapato. E aí ele venceu a corrida. Então, as nossas armas, elas precisam ser conscientizadas. Às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa que outras pessoas, mas não estamos fazendo conforme a palavra de Deus nos indica. Tá certo? O resultado ele precisa ser permanente e não aparente. Só é permanente se nós nos defendermos com a palavra de Deus.
E assim, irmão João Paulo, irmão Roberto, a luta é travada, a luta é renhida. Satanás não brinca em serviço, né? Verdade. Veja que o apóstolo Paulo, até no capítulo 6 de Efésios, versículo 16, ele fala sobre os dardos inflamados. Na guerra medieval, os exércitos usavam os dardos, e quando eles queriam atacar o inimigo, eles colocavam betume na ponta do dardo ou da flecha, ateava fogo e lançava por cima dos muros, né? Quer dizer, ele não podia subir o muro, mas ele jogava os seus dardos inflamados. Satanás muitas vezes faz isso. Então, cuidado em achar que somos super-homens, né? É uma guerra. Nós devemos estar com a proteção do sangue de Jesus o tempo todo, porque os dardos inflamados são grandes, e se nós não tivermos o capacete da salvação, o escudo da fé, né, nós não poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Uma dessa referência traz Judas, né? Que traz um relato ali do Satanás contendendo a respeito do corpo de Moisés. E o segredo dele não foi ele brigar com um anjo maligno ali, ele trouxe o quê? Que a fortaleza dele era Jesus. Ele falou que era no nome de Jesus, ele pegou e combateu. O problema de hoje é que nós acreditamos que muitas vezes nós temos poder para vencer o inimigo. E nós não temos nada se não tiver a proteção de Cristo, o sangue dele na nossa vida e a misericórdia dele. Disse: o Senhor te repreenda, né? Isso, o Senhor te repreenda. Ele mostrou Cristo. Então, a nossa arma, a nossa milícia tem que ser totalmente voltada em Deus. A base é Ele. Pastor, com licença, João Paulo, foi bom o senhor falar isso, porque durante muito tempo a gente falando sobre o dado inflamado, as pessoas pensavam que era com veneno, né? E aí a gente ouvia muito falar, estava com veneno os dados, e agora o pastor nos trouxe também para riqueza. Exatamente, para nós entendermos realmente o que era a ação do inimigo, na verdade, naquele tipo de guerra. Amém. Continuando, já na unidade 2 e seu subtópico 3, diz a destruição dos falsos argumentos, e o 4 disse a destruição a toda altivez, que é a respeito dos conselhos do mundo. Que a Bíblia faz, ela destrói ali os falsos argumentos e destrói toda altivez. Essa passagem está até na nossa leitura em classe, né? Que é a 2 de Coríntios, capítulo 10, e o versículo 5. Sim. Aliás, vamos até ler o 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Uma das regras, ou uma das formas do inimigo agir, é tentando destruir a palavra. Ele luta contra a palavra. E isso não é de hoje, isso já vem do Éden. É assim que Deus disse. É que Deus sabe que no dia em que comerem serão como ele, sabendo o bem e o mal. Para o segundo Adão, para Jesus, ele usa a palavra. Olha, está escrito que dará ordem aos anjos a teus respeito. Então lança-te daqui abaixo, né? Então ele usa esta palavra, e aquela palavra está revestida ali da questão da prepotência, do orgulho, né? Que aliás é uma das quedas, né? Uma das causas da queda de Satanás, essa realmente é a altivez. A palavra do Senhor, ela tem que ter a primazia no coração do homem, e a finalidade da palavra é fazer com que o homem seja submisso ao Deus da palavra. Se ele é Senhor, eu sou servo. E para um servo, eu não digo não, Senhor. Para um servo diz sim, Senhor. Porque ele é Senhor, eu sou servo. Então nós como cristãos temos que ter cuidado, porque muitas vezes Satanás, ele vem travestido de cordeiro, né? Nós temos que ter cuidado, irmão João Paulo e irmão Roberto, até com as nossas orações. Talvez nas nossas orações, a oração está revestida de altivez.
né? Eu quero muitas vezes pressionar Deus. O próprio Jesus vai dizer: Pai, contudo seja feita a tua e não a minha. Meu Deus. Verdade. Glória a Deus. Irmão João Paulo, queremos também ajudar o professor que vai estar dando aula, achamos também importante, falando sobre esse subtópico, né? A destruição dos falsos argumentos. O pastor Douglas Batista, ele traz aqui uma relação de falsos argumentos que tem detido a mente de muitas pessoas. Nós falamos aqui no canal sobre política, e a escravidão da mente, ela foi alcançada com êxito mal, mas foi alcançada em faculdades e escola, detendo a mente dos jovens, homens e adultos, assim como em outros tipos de entretenimento e demais situações. Há um presidente não cristão, há tempos atrás, num país africano, em que diz que quando determinadas novelas brasileiras chegaram lá, as famílias começaram a ser destruídas. Ele não é cristão, mas ele soltou essa pérola aí para nos alertar o quanto tempo foi construído isso. Nós vimos a sociedade detida com os telejornais, programando e revistas encapando o primeiro beijo homossexual na TV. E daí por diante, a gente viu muitas coisas que foram anestesiando, entorpecendo a mente humana. E o pastor Douglas Batista cita uma relação que o professor vai tomar cuidado em selecionar, mas o que devemos frisar é que há como a palavra fazer dissolver da mente de homens, mulheres, jovens e adultos esses tipos de falsos pensamentos, falaciosos pensamentos, falaciosos doutrinas, através da palavra. Eu sempre falo para os irmãos: irmão, não tenha medo da palavra, a verdade está com você. Você está com a verdade. Quando se está com a verdade, os muros vão caindo, as barreiras vão caindo. Tá certo? E às vezes, muitas vezes, o professor vai ouvir perguntas na hora da explicação desse tema. Como eu venço? Alguém já me perguntou uma vez: pastor, se a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como tem alguns cristãos que conheceram a verdade e continuam com as mesmas práticas que não condiz com o cristianismo? Eu digo: olha, quando a gente aceita Jesus, o velho Adão, ele foi dominado, mas Deus não colocou uma alienação na mente. A mente está com capacidade de receber informação, e aí, com os ensinos bíblicos, sendo retirado da sua mente aquilo que não presta, não pode ser retido pelo cristão. Mas se não tomar cuidado, ele fica igualmente como alguém que nunca conheceu a Cristo. Isso, irmão Roberto, irmão João Paulo, é muito sério. O apóstolo Paulo, eu estou tentando achar o texto aqui, que ele diz assim: olha, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo, né? É Filipenses, eu estou tentando achar aqui esse texto, e ele diz assim: olha, nisso pensai. Então, o pensamento do cristão, ele deve ser com coisas boas. Imagine um cristão assistindo uma telenovela desta, né? Acompanhando. Tá certo? Hoje, as programações, elas estão cheias, né, de pensamentos marxistas, né? De muitas vezes filmes, novelas e minisséries e séries, né? Feitas aí por pessoas que não têm o mesmo pensamento cristão, né? Mas com conceito de família deturpada daquilo que nos diz a palavra, né? Então nós, como cristãos, nós temos que ter cuidado. A lição até nos afronta aqui, é uma certa afronta no sentido de nos provoca, né? Sobre a questão até do cuidado com o relativismo. Isso é uma programação muito atual. Essa lição, irmão João Paulo, ela é muito rica. Eu acho que o professor poderá entrar em muitas áreas, mas é que nós temos o capítulo 3 dessa lição, que eu acho que o professor não pode se descuidar e chegar ao final da aula sem passar pela unidade 3. Então tem que dividir bastante o tempo ali, senão acaba... mas tocando em cada um desses pontos. Glória a Deus. Graças a Deus. Unidade 3, a Bíblia nos torna humildes, para nós já estar concluindo.
Aí o subtópico primeiro vai dizer: Deus aborrece a soberba. Meu Deus. É a passagem de Tiago, né? 4:6. Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Eu comentava no início dessa lição que essa lição é prática, né? Exato. Ela é mais prática. Então, o que eu e você temos que sair desta aula é muito consciente de que o estudo da palavra, o conhecimento da palavra, quanto mais eu mergulho na palavra, eu preciso me tornar mais humilde. A palavra de Deus, ela tem esta finalidade, porque o verbo vivo, que é Cristo é o verbo vivo, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E a humildade, né? Essa palavra humildade vem de humus, o radical humus, da onde vem homem, onde vem humanidade. E humus é terra, né? Saber sua origem. A origem, não é isso? Humus é terra. Veja, irmão Roberto, por que o mar é esta imensidão? O mar ele só tem, irmão João Paulo, esta imensidão porque o mar ele está no nível zero, né? A gente diz que Pontal está a tantos metros acima do nível do mar. O mar é o nível zero. E por isso que o mar ele recebe água de todos os rios, mas nunca se enche. Tem pessoas, tem ser humano que ele se acha. Ele nem pode brincar de esconde-esconde. Sabe aquela brincadeira de criança? Esconde-esconde, porque ele se acha. Mas o mar, ele coloca no nível zero, todos os rios correm a ele. Então essa deve ser a nossa atitude como cristão. O cristão, ele aprendeu de Jesus de Nazaré. E ser humilde não é andar encurvado, não é não ter sabedoria, não é não ter conhecimento, não é andar maltrapilho. Não, a humildade é um ato de espírito. A pessoa pode ser pobre e ser altivo. A pessoa pode não ter conhecimento e ser soberbo. Mas a pessoa pode ter o maior conhecimento, mas ele é humilde, ele respeita o outro como sendo o outro. Então, talvez esta seja assim, já o primeiro recado que a gente pode passar para os alunos na sala de aula, sobre a questão da humildade. E Deus aborrece a soberba, irmão João Paulo. A gente é preciso lembrar ao professor, né, que vai estar explicando isso para os alunos, né, da sua sala. O pastor falou uma coisa bem interessante aqui também, junto com todas as outras coisas, a respeito do que é realmente ser humilde. Então, o professor pode estar numa sala de idoso. Não é todos idosos que são humildes, né? As pessoas têm o costume de falar, mas eles são idosos, eles são uma classe diferenciada. Precisa ter um cuidado com essa explicação, né? Isto aqui está dizendo que Deus aborrece a soberba. A soberba destrona a Deus. O soberbo diz: Deus não cabe aqui dentro. Não aqui no meu, pode caber no seu. Só que isso é bem disfarçado. O soberbo, muitas vezes, ele quer se travestir de humildade. Você lembra da oração do publicano e do fariseu, né? Do fariseu, e ele entra lá dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como um demais pecadores, nem como esse publicano aqui, porque dou o dízimo das minhas coisas. Então, ele citou a sua vida, ou sua aparente vida espiritual, e não agradou a Deus. Já o outro chegou batendo no peito e disse: Senhor, sou um pobre miserável, nem careço nem de estar aqui, mas tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse: digo a vós que esse desceu justificado, e não aquele. Jesus estava dizendo isso claramente para esse tipo de público, de pessoas que não estão percebendo o quanto eles estão se enganando, o quanto Deus está afastando. Ele diz: esse povo me louva, me honra com seus lábios, e o seu coração está longe de mim. São representantes de Deus. Eu creio que essa palavra cabe muito para a nossa igreja interna.
a preocupação com a soberba, porque o pecador soberbo ou não soberbo, ele carece de salvação, independente, e a gente vai para cima deles, sem olhar nem se ele é soberbo, se ele é grande, se ele é rico, pobre, não. Agora, o cristão, quando ele está se tornando soberbo, ele se torna complicado, ele se torna rebelde, ele se torna, a Bíblia diz, como um pecado de feitiçaria, ele acha que ele é autossuficiente. Então, é um perigo, e é bom o professor alertar e explicar a raiz desse problema da soberba, que ela é penetrante, até que alguém diz, eu não tenho necessidade nem de ir mais para a igreja, nem de ser exortado por um pastor, por um professor, porque na igreja não só é exortado por um pastor, até pelo irmão. Jesus disse, procura o teu irmão, vai lá e tenta instruí-lo. Se não for, leva outro contigo. Se não for, diz à igreja, se não for. Então, a soberba é um problema atual, principalmente no tempo que hoje, que é onde a exaltação da autossuficiência está aí no meio da sociedade. E já continuando sobre o tópico 3, para nós estar concluindo ele, Cristo é o nosso exemplo, o pastor falou sobre isso de humildade. Cristo, ele mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo, ele lavou os pés dos discípulos. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede imitadores de Cristo, assim como eu sou. A humildade de Cristo, ela transfigura a humildade que o cristão ele tem que ter através do encontro com a palavra. Isso talvez, irmão João Paulo, seja assim, um dos maiores exemplos que Cristo nos mostra na sua palavra, João capítulo 13, né? Ali na ceia, quando ele pega uma toalha, ele se cinge, né? Pega uma bacia com água e vai lavar os pés. Isso é um exemplo de como eu e você devemos agir, né? Porque na casa do Senhor, ou ser igreja é se responsabilizar por gente. Ser igreja é amar o nosso irmão. Ser igreja é viver para o irmão, né? Então Jesus nos dá esse exemplo. Mas eu estava até pensando, irmão Roberto, nas suas palavras aqui, assim, é um paradoxo um cristão orgulhoso. Porque se cristão é aquele que parece com Jesus, ou pequeno Cristo, e Cristo é o exemplo de humildade, nós, para parecer com Cristo, nós temos que ser humilde. E humilde é um ato de espírito e não um ato de atitude. O simples fato da pessoa falar, eu sou humilde, né? Já não tem humildade nessa vida. Tá certo? Amém. Conclusão, irmãos. Vamos estar indo para a conclusão. Já enriqueceu muitas vidas aí, muitos professores, esses comentários, graças a Deus. Se você gostou, vai se inscrever no nosso canal, compartilha, indique para pessoas que você acha necessário cada dia mais entender um pouco mais sobre a importância da palavra de Deus. Conclusão, ela vai dizer, o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Glória a Deus. Quero desde já agradecer a oportunidade do nosso pastor Mário, nosso amigo e companheiro Roberto. Amém. Deus continue te abençoando, a sua vida ricamente. Acredito eu que essa pré-aula, né, vai servir de um grande auxílio para a aula de domingo. Acredito ali que vai dar um gostinho ali para os irmãos estar no domingo ali de manhã, aprendendo a nossa escola bíblica. Então Deus te abençoe. Agradeço a todos que vão estar assistindo esse vídeo na nossa página, no nosso canal. E se Deus quiser, vamos ter muito mais vídeo futuramente. Quem sabe de novo o nosso pastor Mário está aqui conosco. Agradeço, irmão João Paulo, pela também e parabenizo por esta iniciativa. Né? Nós estamos ali em Ribeirão Preto, temos também o nosso CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico de Professores da EBD.
Eu sei Sábado, que sempre o terceiro sábado de cada mês será um prazer também. E nós sempre temos um grupo aqui de Pontal que estão conosco lá. E será um prazer receber os irmãos que puderem e tiverem condições de estar conosco ali. Muito obrigado. Qual horário, pastor? Terceiro sábado? É das 18 às 21 horas. São 3 horas apenas de estudo da palavra. Tem sido uma bênção. É no templo sede, no Ribeirão, templo sede, na Álvares de Azevedo, 635. Pertinho da rodoviária de Ribeirão. Você que não tem um veículo e aqui de Pontal, pegar aqui o ônibus, vai descer na rodoviária, é pertinho ali, nada que 2 minutinhos, não chegue na igreja. E totalmente gratuito, viu, irmão? Tá? Não há custo, não há taxa, todos os terceiros sábados, para todas as faixas etárias, inclusive as professoras do infantil, desde a classe do maternal, jardim de infância, primário, juniores, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, para todas as faixas etárias. Tem sido uma bênção. Eu também dou graças a Deus por essa oportunidade de estar junto com os irmãos. E estava muito saudade do pastor Mário, sério, de ouvi-lo, né? Foi bom. É muito bom, muito bom ouvi-lo, do seu ensinamento. Eu espero que o professor também saia como mais um auxílio, né, pastor? Sim. Como mais um auxílio. Hoje foi um comentário bem expositivo, né? E o professor pode usar isso também, porque a aula ela é prática. Né? É prática. E eu acho que vai atiçar muito a mente das pessoas que... Eu estava falando com o pastor justamente isso. As pessoas querem saber e como fazer, como praticar. É fazer essa ligação de sair daqui de dentro para a vida cotidiana. Eu acho que o professor será muito feliz se ele conseguir fazer isso. Amém, nós agradecemos. E até a próxima lição da Escola EBD.